Olá, meus nobres pré-claros, tudo bem? Aqui é o Dr. Alain Março, novamente para nós conversarmos um pouco mais sobre a nossa saúde bucal, Sistema Único de Saúde, a sua inserção, seu início, dentro de um contexto histórico, para que nós possamos assim compreender as suas dinâmicas, particularidades e desafios que realmente foram estruturando ao longo de mais de 5 séculos, né, na edificação dessa odontologia pública, universal, equitativa e que visa exatamente a integralidade dessa atenção, ou seja, dá tudo a todos, mas nem sempre a todo momento. Então nós temos aqui essas dimensões históricas. Você olha a sua história, os movimentos, os modelos, as conferências, as políticas públicas e também as tendências de 2020 até atualidades. Dando sequência ao nosso trabalho que nós iniciamos ontem, nesse contexto de história, assim você compreender essas dimensões históricas da saúde bucal, onde envolve diversas sequências de acontecimentos para a estruturação dessas ações e serviços públicos da saúde, sempre demanda algo que a gente precisa estar sempre revendo, aprendendo, relendo para que possamos compreender. Essa história das equipes de saúde bucal ou da própria odontologia, na sua estruturação, das suas formas de atendimento, os modelos de atender, nós dividimos ele em fases, né? A primeira fase de 1800, de 1500, nós dividimos ela em fase entre 1500 e 1808, que é a chegada de praticamente Dom João II ao Brasil, Dom João VI ao Brasil. A segunda fase de 1808 a 1909. A terceira fase de 1910 a 1934. Quarta fase de 1940 e 1966. E a quinta fase de 1967 a 1981. Cada um desses tempos tinha um contexto, tanto político, econômico e principalmente epidemiológico. Nessa primeira fase, de 1521, se nós percebermos, já 21 anos depois da própria descoberta do Brasil, ali como que trabalhavam os nossos, vamos dizer, nossos profissionais. Como era ditado, como ele executava o serviço de odontologia que era rudimentar, precário naquela época. Como era homologado, como ele obtinha uma certificação. Naquele tempo existia carta de ofício de barbeiro, que regulamentava o ofício de barbeiro, o chamado de tiradentes, que era um ato real do regimento do físico-mor de Portugal. O que é o físico-mor? Era o responsável lá na capital, lá onde era Portugal, onde homologava praticamente todo o trabalho da comprovação jurídica de que aquela pessoa ou aquele profissional, de certa forma, estava habilitado para exercer aquela atividade. Então, minha gente, a gente fica percebendo o quanto que era desafiador você poder atuar em épocas assim. Então, no trabalho que a gente desenvolvia na primeira carta de ofício, que era realmente edificada, a gente percebia que, de certa forma, para nosso tempo, era o prático. A pessoa
com mínima habilidade e como ofício de barbeiro. Já em 1671, mais uma nova carta. Olha, perceba bem, de 1521, de 1500 para 1600, meu Deus, mais de 150 anos. Para se ter carta de ofício agora, precisa de comprovação. Não bastava você passar a carta, pois necessitava de uma experiência de 2 anos na atividade de barbeiro. Então, pensando nesse contexto, 1671, mais quase 40 anos após, você já detinha uma carta só extração. E essa carta de só extração? Essa carta autorizava a tirar dente, porém não se fazia cirurgia, às vezes havia naquela época também abscessos, drenos, toda uma atividade. E há de notar que nesses praticamente 3 séculos de que se desenvolve a odontologia, não existe nada mencionado como uma iniciativa de política pública. Havia uma execução puramente manual, mecânica, de um aprendizado direto com aquele que desenvolvia as habilidades, era exercida por curandeiros, por escravos, alguns profissionais que às vezes chegavam da corte, na tentativa de executar os procedimentos. E os procedimentos também feitos durante 300 anos de forma extremamente rudimentar, precária, onde praticamente você não tinha nenhum instrumental. Os instrumentais eram os mais artesanais possíveis e você lidava também com a maioria desse complexo saúde e doença que nós tínhamos, mas dentro das capacidades e possibilidades de época. Assim, em 1809, por ato também, criação do cargo de cirurgião sangrador, no Hospital Militar da Corte. Então, nós percebemos que as ações e serviços, elas se concentravam quem? Era uma odontologia para pessoas mais abastadas e que com a chegada do imperador Dom João começa a modificar o processo de trabalho e serviço da própria odontologia e conforme ato régio da época realiza extrações. Isso é um caráter de recursos humanos em que você coloca o Estado imperial para homologar as funções dos recursos humanos que ali estão sendo operados. Até o final do século XIX, boa parte da assistência se realizava nas Forças Armadas. Em 1810, nós temos a primeira regulação da assistência bucal. Ou seja, a ação de Estado, 310 anos depois, nós percebemos uma primeira iniciativa do Estado em relação à saúde bucal. O Estado começa a tentar intervir. Então, mas nós estamos mais num trabalho de regulamentação da formação dos recursos humanos e do exercício das atividades particulares no setor. Essa manutenção de atividades assistenciais essenciais era muito na área militar. E assim a assistência pública se restringia ao que podiam realizar as instituições filantrópicas. Em 1880, 70 anos depois, cria assistência bucal institucional na Santa Casa. São as primeiras referências à assistência de caráter institucional da odontologia, pois está atuando na Santa Casa de Misericórdia. Era a única opção para o pobre. E no início de 1880, há um primeiro gabinete dentário destinado à realização de extrações.
E em 1884, também advém o título de dentista. Praticamente 384 anos depois, cria o título de dentista. Daí, o dia 25 de outubro, ser comemorado o Dia do Dentista, ou Dia do Cirurgião Dentista, onde nós criamos pela primeira vez na história o título através do Decreto 9.311, onde os primeiros cursos foi na odontologia nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. E praticamente quase 11 anos depois, cria o título do cirurgião dentista. Nós tínhamos o título de cirurgião sangrador, depois o título de dentista, em 1893 o título de cirurgião dentista, que foi pela reforma alvarenga, ao título dos egressos nos cursos brasileiros no período republicano. Nesse 1893, introduziu modificações no ensino para compatibilizar os cursos às determinações de 1892 do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, onde estava inserido a questão da própria odontologia. Então, meus nobres, a gente percebe nesse contexto, nessa primeira fase, segunda fase do nosso trabalho, a gente percebe a evolução da odontologia, daquela condição precária para uma condição um pouco mais evoluída. No entanto, a preocupação se resumia mais no caráter individual, não no caráter coletivo, mais da demanda, da livre demanda, e não preocupando com o coletivo. O coletivo tinha uma preocupação mais campanhista e executado as suas ações principalmente a níveis filantrópicos ou em algumas unidades do Exército. Assim, a gente vai dando mais seguimento a esse trabalho, e na próxima aula nós vamos trabalhar com a história do ano de 1910 a 1934. Fase essa em que o movimento flexneriano, há uma certa mais tecnologia que vem sendo desenvolvendo, e essa odontologia vai ganhando espaço e forma dentro desse contexto histórico da saúde pública no Brasil. Até mais, meus preclaros, e contamos sempre com o seu like, sua curtida. Compartilhe, divida conosco o conhecimento, porque o conhecimento é assim, é dividindo que a gente transforma o nosso SUS. Aquele abraço.